Há algum tempo eu tenho notado o aumento de casos de violência extrema em Alhandra. É impressionante o que está acontecendo nessa região, sobretudo em Alhandra, certo? Pedra de Fogo também, Itambé, uma região que está sendo manchada por facções criminosas, infelizmente com muitas mortes, isso como vetor principal a droga. Mas eu fico muito preocupado quando a população, o homem de bem, o cidadão, sabe, o trabalhador, aquele que não tem absolutamente nada a ver com facção criminosa, aquele que não usa droga ou nunca usou droga, ele fica no meio desse fogo cruzado, ele fica no meio dessa guerra, que não é uma guerra dele, mas que afeta diretamente a vida dele e perde, infelizmente, a vida por conta dessa incidência terrível que é a facção criminosa. Eu tô me referindo à história de um caminhoneiro que foi morto e 2 mulheres foram atingidas por tiros durante um ataque justamente de uma facção criminosa. E aí, a nossa produção trabalha nessa história e as falas que a gente tem em torno da morte deste caminhoneiro é que era realmente um cidadão de bem, que não era um homem envolvido com absolutamente nada errado, mas que foi vítima de uma facção criminosa. E a gente faz uma pergunta: por que um homem que trabalha sério, trabalha duro, honestamente, é executado por uma facção criminosa? Vou tentar entender na matéria do Lucas Macieira. A vítima foi um caminhoneiro de 31 anos de idade, viu? O Anderson Cândido dos Santos. O pai dele, com quem eu conversei, relatou como tudo aconteceu. Infelizmente, ele teve que presenciar ali o assassinato do filho. Ele morreu bem próximo à casa dele. Então, ele tinha saído justamente para travar o caminhão, né? Fechar as coisas depois de um dia de trabalho. Depois disso, que ele fechou o caminhão, que fica exatamente na mesma rua, estacionado na mesma rua dele, ele foi para a esquina na frente da casa dele, onde tem alguns banquinhos de cimento. Muitas pessoas da comunidade ali do bairro se reúnem ali à noite para ficar jogando conversa fora. O pai, depois que terminou de jantar, foi até a rua também para ficar ali conversando. Ele disse que não deu ali 5 minutos que ele chegou, ele já viu um carro em alta velocidade saindo da rua de trás. O carro parou, 3 homens desceram desse veículo e atiraram diversas vezes contra o filho. Segundo o pai da vítima, ele é trabalhador. Tem algum histórico criminal? Não. Segundo informações do pai dele, ele não tinha passagem nenhuma. Sempre há esses ataques de facções, né? Às vezes você não pode nem conversar com um cara de facção, que o outro lado vai achar que você faz parte daquele grupo, e, como já aconteceu aqui na região. Pessoas inocentes morrerem. No local nós constatamos a presença de estojos calibre 9mm em ponto .40. Então, no mínimo, 2 armas foram utilizadas nesse homicídio e tinham muitas lesões pelo corpo da vítima. Aproximadamente 30 lesões entre entrada e saída. Uma senhora de 67 anos de idade também chegou a ser atingida na perna, e uma outra mulher de 55 anos de idade também foi atingida ali com 2 disparos, um na região da perna, outro na região do braço. Essas 2 pessoas foram atendidas, né, porque os criminosos fugiram. O SAMU foi acionado, o Anderson ainda tentou correr para dentro de casa. A idosa de 67 anos, ela já foi liberada. A mulher de 55 anos de idade ainda está em observação e o quadro clínico é considerado estável. Meu amigo, o detalhe é que foram 30 disparos de pistola neste rapaz. 30 disparos de pistola. 30 perfurações ele tinha pelo corpo. A foto dele, coloca mais uma vez aí. O pai viu a pior cena que um pai pode ver. O pai sai à calçada, sai de dentro de casa, porque costume de uma cidade pequena, você jantar muito quente, você sai para tomar um vento fora, sentar na calçada, conversar com os vizinhos. Isso é uma vida normal que qualquer cidadão tem em cidade interiorana, em cidade pequena. E o pai saiu. Quando o pai sai, ele já observa um veículo parando em alta velocidade, desce 3 homens e os 3 atiram no filho, executam o filho com 30 tiros. A grande interrogação:
Alguém mata uma pessoa enganada desse jeito, com 30 disparos? Acho difícil. Acho muito difícil a hipótese de crime por engano. Foram matar uma pessoa e mataram outra, né? Nessas características, acho muito difícil. Sobram duas hipóteses aí, duas hipóteses. Uma, o filho, de alguma maneira, este rapaz tinha algum tipo de encrenca com a facção criminosa, não necessariamente pode ser ligado exatamente à prática da facção criminosa, que é droga, pode ser uma outra vertente, certo? Alguma encrenca com alguém da facção criminosa, ele vai lá e paga e cobra um preço muito alto. É uma situação, certo? Outra, que é a mais grave, eu deixei por último para trazer aqui para vocês. A mais grave é o que está na voz da autoridade. Chegamos a uma situação na Paraíba em que, se você tiver um conhecido, se você cumprimentar uma pessoa que tenha envolvimento com a facção criminosa, você passa a ser inimigo da outra facção, é isso mesmo? Eu tô lembrando aqui, Daniel, de um caso, assim que eu cheguei aqui no Estado de Alerta, acho que lá de Acaú, de um rapaz que tinha uma moto bem bonita, uma motona bonita, e foi passear lá em Acaú, e desconfiaram que ele tinha envolvimento com a facção criminosa, pegaram o telefone dele, tinha no telefone dele uma foto de um rapaz que era faccionado, um amigo dele há muito tempo. Lembra do caso? E executaram, estou citando o Steniel bem baixinho, e executaram o rapaz no meio da festa, porque achavam que ele tinha uma amizade com um faccionado. Se a gente estiver diante de um fato semelhante, é um completo absurdo. Você não pode conhecer ninguém mais. Mas também o cara é amigo de faccionado. Você não precisa ser amigo. Às vezes, você conhece alguém, cumprimenta alguém na rua. Se tratar disso, a gente está perdido. Um camarada ser executado, um cidadão de bem ser executado porque cumprimenta outro na rua, que pode ser um faccionado.